Muito bom dia a todos mais uma vez. Graças a Deus estamos juntos aqui novamente. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Celso Rei e este é o canal Estudo sobre Espiritualidade, onde eu, digamos assim, ouso, a falar um pouco sobre meu objeto de pesquisa há alguns anos, acerca da espiritualidade, estudando assuntos em geral, autores de diversos viés, de pontos de vista, seja eles teosóficos, espiritualistas universalistas, umbandistas, espíritas, entre outros. Hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito das chamadas criações mentais ou formas pensamento. Antes de começar o vídeo, como de costume, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo, em especial ao meu mentor, instrutor, mestre Jesus Cristo, grande espírito, grande professor, pela possibilidade de estarmos aqui hoje. E antes de começar, eu quero fazer uma leitura de um livro chamado Do Átomo ao Arcanjo, uma pesquisa muito interessante feita por um estudioso chamado Sebastião Camargo, sob a orientação dos espíritos Leon Denis e Miramês. E ele diz o seguinte, parafraseando Sócrates, ele dizia: onde o meu pensamento se encontra, aí estou. Onde está o seu coração, localiza-se o seu tesouro, disse-nos Jesus. Aquilo que vivo, sou, estabeleceu Confúcio. Isso para iniciar o nosso tema de hoje, Falamos um pouco nos outros vídeos a respeito do que o Allan Kardec traz para nós na obra Gênese, sobre a atuação do fluido, a atuação da mente, dos pensamentos sobre o fluido, que embora a gente não consiga ver nessa dimensão tridimensional, ela acontece, não é? Influenciando na nossa aura, influenciando no nosso corpo físico, etérico, e também influenciando no corpo das pessoas às quais nós direcionamos esse pensamento. Deixa eu ver aqui. Ainda citando Leon Denis, na obra do Sebastião Camargo, ele diz o seguinte: o pensamento é criador, não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos o dia a dia, edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Agora chegamos no ponto principal desse vídeo. Estes, ou seja, o pensamento, produz formas, imagens que se imprimem em matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de indignidade, segundo o qual o ser humano que cria visa. A sua chama interior se viva ou obscurece. Então eu vou falar um pouco disso hoje. Falar um pouco das formas de pensamento. Eu comentei no último vídeo, que o nosso pensamento ele age sobre os fluidos, não é? O nosso pensamento ele age sobre os fluidos, de modo que quando nós
pensamos algo, direcionamos um pensamento a alguém, por exemplo, com uma carga de sentimento, isso reflete massa, se reveste de massa e atinge o endereço vibratório ao qual nós estamos querendo atingir, seja alguém, seja alguma coisa, seja uma situação a qual nós desejamos, né, ou não desejamos. Por isso que no começo do meu canal eu começo falando de Deus e de oração, né? Porque a oração feita com o coração, né? Com boas intenções, seja para nós, seja para o nosso próximo, ela é uma evocação, não é? Então ela, levando em conta esses atributos do pensamento, ela pode beneficiar uma pessoa, assim como ela pode interferir, né? No campo vibracional de uma outra pessoa, se as nossas intenções não são tão elevadas. Então, eu tinha comentado que através do nosso pensamento nós podemos delinear e deixar mais leve o nosso perispírito, assim como nós podemos, dependendo da nossa vibração, lembrando do princípio da vibração que foi citado no último vídeo, ter o perispírito completamente doente e desestruturado, o que isso faz com que influencie o nosso corpo físico. Então tá aí, né, a importância da gente manter as nossas meditações em dia, nossas orações em dia. Inclusive eu queria deixar na descrição do vídeo, eu sempre deixo, né, as bibliografias, mas eu quero deixar um canal a mais que eu descobri esses dias, que tem me ajudado bastante, que é um canal de yoga, né, Yoga Mandra, da Raissa Zanai, se eu não me engano, que ela traz diversos tipos de meditação e, de certo modo, ela fala um pouco de criações mentais, de forma pensamento, utilizando outros vocabulários, mas dá pra gente fazer essa correlação. Inclusive, eu quero trazer no próximo vídeo uma meditação que ela tem na íntegra, e conforme a meditação for sendo dita, eu quero fazer a relação com os estudos espirituais que eu venho fazendo. Bom, mas esse não é o objeto do nosso vídeo. O objeto do nosso vídeo hoje é para explicar o quê? Que segundo os autores espirituais, espiritualistas, espíritas, da Umbanda em geral, o que os espíritos nos trazem, né? O que os nossos irmãos desencarnados, que estão com uma visão um pouco mais ampla de universo, trazem? Eles dizem, segundo o nosso ensinamento do nosso mestre Jesus, vós sois deuses, que o nosso pensamento, ele não só vai delinear o nosso corpo perispiritual, mas ele também cria, pessoal, vidas artificiais. Sim, as chamadas formas pensamento. Então, através das nossas criações mentais, ou seja, aquilo que nós temos no nosso íntimo, aquilo que nós nutrimos do nosso íntimo, ele vai se manifestar no universo criando vida, gente, artificial. E tudo vai depender da sua vibração. E olha que curioso, essas formas mentais, os estudiosos, os quais eu vou trazer aqui a bibliografia nos vídeos, eles dizem que elas podem assumir diversas formas, a depender do nosso teor de pensamento, né? Se nós temos a tendência em nutrir em nossos sentimentos negativos, como o orgulho, a inveja, a competição, não é verdade? O materialismo exacerbado, não é? A vaidade em excesso, a maledicência, aquela briga no trânsito, né? Nós estamos revestindo, como eu disse da última vez. Esse vídeo, na verdade, é um aprofundamento um pouco maior do último vídeo. Nós estamos, por sua vez, né, sujando, né, sujando a nossa aura, digamos assim, né?
Só que o que é essa sujeira que eu não falei no último vídeo? Formas mentais, criações mentais, formas pensamento, formas pensamento. E o que essas formas pensamento faz? Gente, a divindade, Deus, atribui a essas formas pensamento vida artificial. Pois é verdade. Deus faculta ao ser humano, que é um co-criador, porque o ser humano é uma criatura, Deus é o criador, ser humano é uma criatura. Ele faculta à criatura a possibilidade de co-criar. E nós co-criamos a todo momento. Joana de Ângeles vai dizer que, em média, nós produzimos 95 mil pensamentos a cada 24 horas. Né? Qual seria o teor desses pensamentos? Não é? Será que seriam pensamentos de cunhos virtuosos, sublimes? Ou seriam pensamentos de baixa vibração, densos? Não é? Picuinhas, as picuinhas do dia a dia. Será que essas picuinhas do dia a dia, essas fofoquinhas, essas maledicências, um clima na empresa de competição, está criando que tipo de forma pensamento? Alguns estudiosos dizem, inclusive, que essas formas pensamento, elas têm, muitas delas, formas de animais, como, por exemplo, formigas, lacraias, escorpiões, dentre outras. Por que, Celso? Tem tantos animais, né? Tem tantas formas de vida no universo. Baratas. É porque o que acontece, gente? No inconsciente coletivo da humanidade, criou-se a ideia de que, por exemplo, lacraias, escorpiões, baratas são seres que causam uma certa repugnância, né? Que trazem veneno, né? Que podem nos prejudicar de alguma forma. E essa interpretação cria na atmosfera esses seres artificiais. Mas onde que está a jogada do negócio? Vamos supor que eu não sou lá uma pessoa que busca reforma íntima, né? Que busca ser uma pessoa melhor à medida do possível, que busca desenvolver o amor pelo meu próximo, que busca servir ao próximo. Não é verdade? Porque Jesus já dizia, né? Servir ao próximo é servir a si mesmo, né? Jesus, gente, ele é o mestre da física quântica. Ele é um dos grandes mentores da mecânica quântica, né? É claro que aqui no meu canal eu tento olhar isso de uma maneira um pouco mais madura, né? Eu já disse aqui mais de uma vez que Jesus tem aí mais ou menos 14 bilhões de anos de idade e existem espíritos muito mais evoluídos, né? Jesus, ele é responsável, por exemplo, por 5, 6 planetas, né? Ele atua nesses planetas, né? Por meio da mediunidade, já reencarnou aqui para trazer mensagens, não é verdade? Mas tem espíritos, gente, que cuidam de uma galáxia inteira. E eu acredito piamente que essa é a nossa caminhada, né? Nós não nascemos na Terra para encher a pança de cerveja, colocar a latinha ali, né? Bem colocadinha ali no estômago, né? E ver o futebolzão no domingo, né? Ver um monte de gente ali na TV, na nossa telinha, agredindo uns aos outros, né? Xingando uns aos outros. Até porque o ato de xingar, o ato de querer mal o outro, como eu disse no último vídeo, isso vai prejudicar o outro, né? Por mais que a gente não consiga ver com os olhos da matéria, mas vamos tentar aqui expandir um pouco a consciência e olhar com os olhos da alma. Afinal de contas, todos nós temos essa capacidade porque Jesus já nos disse, vós sois deuses. E por que ele disse isso? Bom, um dos motivos pelo qual ele disse isso é porque nós
Somos co-criadores. Co-criadores. Nós criamos formas mentais, formas pensamento. E aí onde que eu quero chegar, né? Eu fiz esse parente de Jesus, mas onde eu quero chegar? Essas formas pensamento, gente, a divindade faculta a elas criarem vida artificial. Sim, criarem vida artificial. E sabe o que isso significa na prática, gente? Significa na prática que, vamos supor que você é uma pessoa, infelizmente, que tem um baixo teor vibratório, uma pessoa... Eu posso citar vários exemplos. Aquela pessoa que se faz de vítima, que só reclama, extremamente orgulhosa, prepotente, né? Qual tipo de pensamento? Nesses 95 mil pensamentos que ela cria dos 24 horas, segundo a Joana de Ângeles traz pra gente através da obra de Divaldo Franco, quais são o teor dessas criações mentais? Será que são criações mentais de alto poder vibracional, né? Mais sublimes, ou tem uma carga energética muito grande, né? Vícios, os vícios contribuem para nós criarmos formas de pensamento ao nosso redor de baixos teores. E o que essas formas de pensamentos faz? Vamos supor, a partir do momento que elas criam vida artificial, elas têm uma tendência instintiva à sobrevivência, a se manter nessa sua vida artificial, mesmo não tendo consciência de si. Curioso, não é? Então, vamos supor que eu vivo numa casa onde há muita briga, porque isso acontece, né? A espiritualidade, né? A doutrina espírita vai falar muito sobre isso, né? Quando o nosso seio familiar, geralmente, ali estão reencarnados juntos pessoas que foram inimigas no passado, né? Então, às vezes, você tem um problema com seu irmão, ou com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seu tio, não sei, e você nem sabe de onde vem aquela aversão. Isso vem de vidas passadas, né? Nunca nos esqueçamos da causa e efeito. Mas isso é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo eu quero fazer esse exemplo. Então vamos lá. Estamos aqui numa casa, não sei se vocês conhecem lares assim, onde há muita briga, discussão, escarnecimento. O que essas pessoas que são deuses, co-criadores, estão criando lá? Qual é como é que tá a parte etérica, astral ali daquela casa ali? Existem várias formas de pensamentos negativas e, como eu falei, elas têm vida artificial. Tendo vida artificial, elas querem manter a sua vida artificial. Então, se eu crio uma forma de pensamento, agora eu vou chegar onde eu quero. Se eu crio uma forma de pensamento de baixíssima densidade devido a algum sentimento mal trabalhado em mim, né, um sentimento que eu nutro, vamos supor, o egoísmo, ela vai fazer o quê? Ela está em relação vibracional com o meu estado mental. Então, o que ela vai fazer para sobreviver? Ela vai querer se alimentar dessa densidade de pensamento. Vocês entendem? Então vira um ciclo, gente. Vira um ciclo. Eu crio... Vejam, observem. Rapidinho aqui, para a gente não perder tempo. Eu crio através dos meus pensamentos e da minha atitude, num plano mais tênue, que eu não consigo enxergar, essas formas de pensamento. Eu criei. Elas assumem vida artificial, eu criei. E elas se retroalimentam dessa carga energética. Então, de certo modo, o que eu criei vai me impelir a continuar criando aquele tipo de pensamento. Então a minha saúde mental se compromete. Por quê?
Porque eu estou nutrindo isso. Isso aqui vira um ciclo, gente. Isso aqui vira um ciclo. Agora vocês imaginam numa casa, né? Eu estou falando, isso é um ser humano, né? Agora vocês imaginam numa casa, né, repleta de pessoas, onde há competitividade, muita briga, não é verdade? Essa é a casa, né? A casa é o nosso ambiente, querendo ou não, né, onde a gente passa bastante tempo e, enfim, as criações mentais, elas estarão por lá, né? Então vamos supor, as criações mentais estão lá, querendo manter a sua vida artificial com a densidade do pensamento a que lhes é atribuída. Só vendo. Vamos supor que um desses indivíduos acorde um dia e esteja legal. Não sei, às vezes ele acordou, teve um sonho bom, fez uma meditação, tá legal, tá lá. Só que as criações mentais, elas estão ali, tá certo? O que acontece? Quando ele baixa a vibração, seja pelo que for, assistindo um filme, lembrando de alguma coisa, não sei o quê, a criação mental vai o quê? Estimulá-lo a, de repente, brigar com a outra pessoa que está lá, provocar. Por quê? Porque ela precisa se alimentar disso. E ela encontra identidade de interesses vibracionais entre um e outro. E aí começa tudo de novo, 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 tudo de novo. Vocês entendem? Então é muito importante nós a gente se atentar a isso. Agora eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Graças a Deus eu moro... Minha família não é perfeita, claro. Eu acho que não existe perfeição aqui, né? Nesse nosso mundo, mas existe a busca, né? Minha família não é perfeita, claro. Então, assim, procuramos todos nos respeitarem. Mas o que eu faço para agir sobre esse campo mental meu, né? Meditação, bastante meditação, sabe? E me permitam, eu gostaria de citar um elemento da cultura pop, que eu gosto muito, né? Harry Potter, gosto muito de Harry Potter. Inclusive, eu acho que as grandes obras literárias, audiovisuais, todas elas vieram do plano espiritual, tá? O Livro dos Espíritos nos diz, né? O mundo espiritual, ele precede o mundo material, como se aqui fosse uma cópia. E ele diz também, o Livro dos Espíritos também diz que a comunicação entre os irmãos desencarnados e os encarnados, ela é incessante. De modo que poderia-se até dizer que os espíritos desencarnados nos dirigem. Então eu acredito piamente sim que grandes obras literárias, né, artísticas e tudo mais, elas vêm como inspiração? Vêm como inspiração. Mas como? O artista que tem interesse, que tem capacidade, que tem atributos, né, para criar uma obra, que está buscando isso, é perfeitamente possível ele desdobra, e os irmãos espirituais conversam com ele e levam uma ideia. E aí ele volta do sono e fala, puxa, eu tive uma inspiração para criar uma história. Nossa, essa música veio como inspiração. Nossa, inclusive a J.K. Rowling, ela diz que recebeu a história do Harry Potter num sonho. E realmente deve ter sido num sonho. E digo mais, agora vocês vão falar que eu enlouqueci de vez. Se é que já não falaram antes, né, que eu já enlouqueci por causa dos assuntos que eu estou trazendo. Essa dimensão existe, tá? Eu acredito muito que essa dimensão existe. O universo é infinito, gente. O universo é infinito. Como eu disse no vídeo do Planeta Prisão, aqui é uma prisão, estamos prisionados no planeta Terra. O universo é gigante, existem espíritos que são livres no universo e nós precisamos caminhar em direção a tais ideais,
né? De ser livres no universo, gente. Vamos parar de achar que nós somos isso aqui. Não, somos espíritos imortais, gente. Vamos acordar para a realidade, vamos procurar virtudes sublimes. Eu procuro através de Jesus, através do Evangelho, que para mim é uma política de amar-vos uns aos outros, de fraternidade, de modo que eu acredito que isso vai fazer com que me depure o espírito e eu consiga alcançar dimensões mais elevadas. Mas voltando, eu já me perdi aqui. Tem uma parte que o Dumbledore, ele chega pro Harry. É bem no final, acho que Harry Potter Relíquias da Morte, parte 2. E uma parte do Voldemort, uma Horcrux, que é uma parte do Voldemort, morre e o Harry vai para aquela estação de King's Cross, né? E aquilo ali, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um plano consciencial, é uma dimensão um pouco mais acima da dimensão material. E quem que ele encontra lá? Ele encontra o espírito de Dumbledore. E Dumbledore, ele é um grande bruxo, né? Detentor de uma elevada moral, por ter procurado combater o mal, né? Que é o quê? A ganância. O que Voldemort representa? Ganância, busca pelo poder, influência, né? Não tem amor. Será que existem pessoas assim na nossa realidade? Será que existem políticos assim? Será que existem Voldemorts na política? Será que existem Dumbledores na nossa realidade de hoje? Enfim. E aí Dumbledore fala assim pro Harry: Harry, na minha não tão humilde opinião, as palavras são a nossa fonte mais forte de magia. Olha que impressionante isso, gente. Vamos trazer isso aqui para o nosso estudo, né? Vamos trazer isso aqui para nossa prática da meditação, para nossa prática da oração. As palavras são a nossa maior fonte inesgotável, ele diz, de magia. E aí a gente traz isso para nós, né? A gente traz o princípio da vibração, não é verdade, gente? Que tudo é vibração, né? Que nós atraímos o que nós pensamos por uma simples questão de afinidade vibracional, identidade de interesses. Então vamos procurar manter a nossa saúde mental, né? Não só através da terapia e se for necessário de uma psiquiatria, o que eu acho que é muito, muito necessário fazermos terapia, mas buscando entender como que o nosso pensamento também ele reflete na nossa atmosfera psíquica e nós não conseguimos enxergar, não é verdade? Então é isso que eu queria trazer. Então é importante, então o que eu faço? Eu uso muito o Yoga Mandra, né? E aí eu pego essa questão das palavras. Quando eu vou fazer uma meditação, eu digo frases, né? Que eu quero, que eu gostaria para o meu dia. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou preparando o meu campo mental, eu estou sintonizando, gente, a minha antena para o que eu vou querer receber hoje. Geralmente eu peço, né? Eu peço serenidade, né? Eu peço para eu tentar ser uma pessoa melhor hoje do que ontem. Eu peço inspiração para trazer conteúdo, né? Para o meu canal. O que acontece, né? Eu peço muitas coisas, mas eu agradeço também. Eu agradeço mais do que eu peço, porque eu já tenho todas as ferramentas. Eu tenho as obras literárias, né? Eu até comprei esse quadro aqui, enfim. Agora, gente, para finalizar, vamos ver quanto tempo deu? 30 minutos. Agora, para finalizar, eu quero trazer essa questão das formas de pensamento. Outra coisa que eu lembrei. Existem clarividentes que afirmam que já entraram em ambientes, né, casas e lugares onde o desequilíbrio emocional é tão grande que as formas de pensamentos elas não só
tomam formas de animais, como elas viram gosmas, né, nas paredes, né? E o cheiro da aura das pessoas cheira a esgoto, entendeu? Então é muito importante, gente, sabe? Façam terapia, busquem a autoanálise, busquem a espiritualidade, seja ela qual for. Se ela tiver objetivos sublimes, né, de amor, de evolução, de depuração da alma, de compreensão, vale a pena. Não é tempo perdido. Eu não estou ganhando nada com isso aqui, absolutamente nada. Material, mas espiritualmente eu estou ganhando bastante coisa. Eu estou aprendendo muito comigo, com os estudos, com vocês. E se vocês chegaram até aqui, muito obrigado. Eu quero só fazer uma última consideração, tá? Algumas formas de pensamento eu vou deixar na descrição do vídeo como elas agem, tá? Porque algumas elas ficam pairando a nossa aura e elas ficam nessa retroalimentação que eu comentei aqui, que eu desenhei aqui. Outras perfuram. Lembra que eu falei dos corpos sutis? Nunca se esqueçam dos corpos sutis. Outras formas de pensamento perfuram elas caminham pelo nosso perispírito e elas perfuram o nosso duplo etérico, que é onde está a nossa força vital, né? Formigas, baratas, né? Então, assim, cuidado com os lugares que vocês frequentam. Existem lugares que têm baixa vibração, né? Que o interesse dos locais de certa forma, pouco elevado. Tem problema ir num bar, ir numa balada, né? Claro que não, sabe? Mas é importante a gente ter isso em mente. Qual é o interesse que você está lá? Por que você está lá? Será que você está afinando com uma vibração, de repente, de promiscuidade, sexo desregrado? Que isso pode ocasionar um desequilíbrio no seu corpo físico. A troca de energia, né, gente? Sexo é troca de energia. E isso pode ocasionar um desequilíbrio, né? Nossa, são tantas informações que tá vindo aqui para mim agora. Mas eu acho que eu vou colocar tudo nesse vídeo mesmo, tá? Espero que vocês cheguem até o final. É bastante coisa. Gosto bastante de falar sobre isso. Tem um livro do Cazuza, chama Faz Parte do Meu Show. É uma psicografia que o Cazuza trouxe quando ele desencarnou, e ele é levado, né? Tem mentores espirituais que levam ele em ambientes que ele frequentava, sabe? Que tinham baixa vibração. E ele diz que o ambiente ele funcionava da visão espiritual, né? Da visão da dimensão astral, ele funcionava o seguinte: você tinha as pessoas aqui, ó, essas eram as pessoas. Vamos supor que 90% das pessoas que estavam lá para usar drogas, pelo sexo desregrado e tudo mais. São propósitos, como que eu vou dizer assim, imorais, né, de baixo teor vibratório. E aí o que acontecia? Essa identidade de interesse, essas criações mentais, elas adquiriam vórtex. Eram grandes vórtex. Então aqui está a balada, certo? Aqui estão as pessoas. Elas adquiriram vórtex. E muitos companheiros espirituais desencarnados que tinham os mesmos interesses materiais, que queriam usufruir do álcool, da bebida, do sentimento de droga, mas já estavam desencarnados, eles agiam, eles vinham com tudo para essas pessoas. A comparação que ele usa, gente, vocês podem procurar no YouTube, eu procurei e faz muito sentido. É como se essas criações mentais fossem um imã e esses espíritos desencarnados funcionassem como uma limalha de ferro. Coloquem lá no YouTube, limalha de ferro num imã. Vocês vão entender o comportamento que funciona, tá? Porque o universo ele é uma coisa só, gente, sabe? Estudando uma pequena lei da física aqui, nós conseguimos no micro entender o macro, entendeu? Então, veja,
Aí você vai ver como que a limalha de ferro ela se comporta em volta do ímã. É a mesma coisa. Era a mesma coisa. Tá? Então fica aí a dica. Vamos ver. 35 minutos. E agora, gente, vem uma parte importante aí. Que eu quero... Só para finalizar, né? Já estamos com 40 minutos. Não sei se você chegou até aqui. Se você chegou, muito obrigado. É um prazer ter você aqui comigo. Vamos supor que existe um ambiente onde as pessoas vão lá com propósitos elevados. O que eu quero dizer com propósitos elevados? Onde que está a minha caneta rosinha? Achei. Vamos supor que as pessoas vão lá com propósitos elevados. Vamos supor que é um grupo de autoajuda. Eu frequento um grupo de autoajuda. Cujo objetivo é investigar o nosso caráter para ver o que a gente pode melhorar, como nós podemos ser pessoas melhores, aplicar alguns princípios espirituais na nossa vida, não é verdade? Então vamos supor que eu tô lá. A gente pode usar vários exemplos. Eu vou usar esse do grupo de autoajuda, mas nós podemos citar outros exemplos. Centros espíritas, centros umbandistas, candomblecistas, igrejas, né, congregações cristãs, desde que, claro, né, gente, pessoas com interesses sérios, né, de estudo, de evolução, né, não para fazer mercado dessas coisas, não com interesses escusos. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então vamos nesse ambiente, que pode ser qualquer um desses que eu citei, desde que seja um ambiente sério. Nós temos aqui as pessoas que elas frequentam regularmente. E elas têm uma identidade de interesses positiva, elevada, virtuosa, que é o quê? Melhorar, auto-melhorar, se conhecer. Tá certo, gente? Então elas se reúnem regularmente. O que acontece? Trazendo aqui a nossa criação mental. O que acontece? Cria-se na atmosfera do ambiente criações mentais, gente, de alta vibração. Vocês entendem? Com princípios elevados. Vindo de quem? Das próprias pessoas que estão buscando melhorar. Olha que curioso isso. É por isso que existem lugares, principalmente o grupo que eu frequento, quando eu chego lá, eu entro lá, às vezes eu não estou num dia legal. Às vezes a minha frequência não está condizente, a minha vibração não está condizente com a do lugar. Mas ali está sendo criado e alimentado criações mentais de cunho elevado. Então, a partir do momento que eu entro nesse local, se eu me abro a receber essa energia, eu acabo me sentindo bem. Vocês entendem? Por isso que é tão importante, né? Reunião de pessoas com propósitos elevados, né? Lugares religiosos sérios, né? Porque faz com que as pessoas se sintam bem, desde que elas se abram a receber esse tipo de energia. E aí vai começar a retroalimentar. E é claro que isso vai atrair também companhias espirituais que têm identidade de interesse, mas isso vai ficar para um outro vídeo, até porque esse vídeo já deve estar bem longo, mas eu gostaria muito de trazer isso aqui, gostaria muito de falar sobre isso, porque é o que acaba acontecendo, sabe? Daí as pessoas falam, nossa, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu me sinto tão bem. Vós sois deuses.
Foi você e outras pessoas buscando melhorar que criaram isso aqui, que vai beneficiar vocês mesmos. Eu não duvido nada, gente. Agora eu peço até licença para dar uma opinião pessoal minha, tá? Isso não está em livros nem nada do tipo. Eu não duvido nada que conforme a humanidade vai evoluindo, a gente vai trazendo esses conhecimentos mais para a nossa realidade e se conscientizando mais desses conhecimentos. Porque hoje, quando a gente fala sobre isso, é tudo muito subjetivo, tudo muito abstrato, né? Cada um tem uma interpretação e tá tudo certo, né? Mas eu acredito que conforme a humanidade evolui, o nosso corpo evolui, o cérebro evolui e tudo mais, né? Porque o nosso cérebro não é o mesmo de 1 milhão de anos atrás e nem vai ser o mesmo daqui a 1 milhão de anos. Ele vai ter mais atributos, mais capacidades psíquicas. Eu acho que isso vai ser muito mais compreendido de uma maneira mais fácil. Eu acho até que eu estou trazendo isso de uma maneira bem primitiva, mas só para a gente entender, né? Criações mentais, formas, pensamento. Cuidado com o que você está criando. Esse papo de vocês são co-criadores e tudo mais, não é, gente, sabe, ai, porque eu sou vegano, eu sou co-criador e tudo mais. É realidade. Não façam deboche dessas pessoas. Aliás, não façam deboche de ninguém. Não debochem, não julguem. Mas é uma realidade. É uma realidade que é trazida. Tá? Eu acho que é isso. O vídeo é o mais longo do canal. Se você chegou até aqui, muito obrigado, tá? Esse vídeo vai ficar aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma frase que eu queria trazer na íntegra pra gente finalizar. Porque existe muito a respeito dessa questão das criações mentais. Bom, eu acho que é isso, gente. É isso por hoje. Vou reforçar só a frase de Sócrates. Sócrates, Jesus e Confúcio. Sócrates diz: onde está o meu pensamento se encontra aí. Onde o meu pensamento se encontra, aí estou. Jesus disse: onde está o seu coração, localiza-se o seu tesouro. E Confúcio disse: aquilo que vivo, sou. Crio. Ajo sobre a minha realidade, conscientemente através do meu pensamento. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Esse é o canal Estudos sobre Espiritualidade. Meu nome é Celso Rei. Estou ousando aí a esmiuçar um pouco da espiritualidade, trazer para mim e para vocês um pouco mais de conhecimento, expandir as consciências. E é isso, graças a Deus, mais um dia. Hoje é domingo, dia 2 ou 3 de junho. E eu agradeço pela oportunidade, graças a Deus, graças ao meu mestre Jesus, meu instrutor, a todos que vieram antes e a todos que virão depois. Muito obrigado.